Fala galera da GFight, Diego Ribas para mais um GFight Resenha com Demian Maia, que retorna aqui para o nosso bate-papo. Demian, obrigadão por aceitar o convite, tudo bom? Obrigado, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, Diego, conversando com alguém que entende do assunto. Aí a gente já se conhece há bastante tempo e é sempre legal bater um papo com você. Grande Demian, formado em jornalismo também. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você foi na sua academia, que era em Pinheiros. Depois você mudou para Vila da Luta, eu não cheguei a conhecer, mas era uma estrutura bem maior, né? E agora você montou a sua própria academia. De onde surgiu essa ideia? Se você já tem sua academia faz um tempo, mas como surgiu a ideia, esse projeto, e qual a estrutura que você tem ali hoje em dia? Tá, eu sempre dei aula, né? Isso está relacionado com o negócio do jiu-jitsu. Então, os atletas de jiu-jitsu, eles começam sempre dando aula, tal, faz parte da nossa evolução. E até eu brinco que, cara, o jiu-jitsu não tem tanto patrocínio, mas você dá aula particular é sua forma de patrocínio, né? De fazer um dinheiro que outros esportes de luta não possibilitam tanto assim. A ideia da escola, dessa escola nova, é um pouquinho diferente do que era a Vila da Luta. Então, o nosso foco é totalmente voltado para o jiu-jitsu. Mas quando você fala jiu-jitsu, você pensa, é só uma forma só um jeito de alar jiu-jitsu. Mas não, o jiu-jitsu tem várias subdivisões. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz. Como eu quero trazer um público, não só o público que já treina jiu-jitsu, conhece, ou que já treinou e quer voltar, mas também eu quero trazer o público que pensa que o jiu-jitsu não é para ele, que nunca fala, putz, eu nunca vou treinar isso se machuca, isso não é para mim, quebrar esses mitos todos e oferecer, né, o jiu-jitsu para essas pessoas. Como que a gente pensou em fazer isso? Primeiro, tem que ter um ambiente muito agradável, né? A gente tem que pensar como um serviço. O cara tem que ser muito bem tratado quando ele entra. Da recepção até os professores, ele tem que ter uma experiência excelente lá, tem que ser muito limpo, as áreas, ser agradável. A gente fez uma exposição lá com o pessoal do Museu da Pessoa da história do jiu-jitsu brasileiro, que está bem legal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu criei uma metodologia que eu já tinha, mas eu dividi o jiu-jitsu em várias opções para o cara que quer treinar. Então, o cara não vai só ter uma aula de jiu-jitsu, ele tem o jiu-jitsu de fundamentos. Todo mundo que entra na academia vai começar na aula de fundamentos, que, por exemplo, não é uma aula que não tem nem o que a gente chama de rola, né, que é a parte de luta, tem só parte técnica, parte de arte marcial mesmo, tem alguns drills, algumas movimentações um pouquinho mais intensas, mas tudo muito tranquilo. Aí, essa aula é para todo mundo, não é só para o iniciante. Qualquer um pode fazer, mas geralmente o iniciante ele só pode fazer essa aula. Depois disso, tem aula intermediária, que é outra aula, para todo mundo também, a partir de 2 graus na faixa branca, qualquer um pode fazer, que é uma aula assim, aquela aula, por exemplo, executivo, para o ex-praticante, o cara que não compete, nada, ele quer dar um treino, mas ele não quer se matar, ficar meia hora ali rolando, se matando. Então, é aquela aula que vai ter parte técnica, um aquecimento leve, e ali nessa aula tem uns 2 rolinhas, ali às vezes um treino parcial, para o cara dar aquela suada e ir para o trabalho tranquilo. Tem o treino avançado, que é a galera que quer treinar um pouquinho mais, rolar um pouco mais, tem parte técnica, aquecimento e tal, que é aquele que a gente conhece mais nas academias. Eu criei um treino livre também, que é um treino que o cara vai lá, o professor vai aquecer os alunos durante uns 10 minutos com drills, movimentações técnicas, e aí vai botar o relógio lá, sei lá, 6x2, 8x2, 5x1, sei lá, e vai deixar a galera rolando. Você fica à vontade, você pode, que é aquele aluno mais antigo, que é ir lá só dar um rolinha, sabe? Aí ele também não precisa fazer todos, ele fez 2 ali, quero descansar um, vou no próximo. E criei também uma coisa que eu acho que a gente tem também aula feminina, exclusivamente para mulher, a gente tem alguns horários, isso é bem legal, porque a gente tem uma professora lá, a Marcinha, que é excelente, ela dá algumas aulas mistas também, né? Masculina não existe mista ou feminino, mas ela tem algumas aulas na semana que são exclusivamente femininas, isso é muito legal, porque você tira também aquela mulher que, pô, às vezes tem aquela restrição, como o jiu-jitsu é um esporte de contato, de treinar com outro homem. Inclusive tem um desses horários é na mesma hora da aula de criança, que nossa ideia é o quê? Tem aula lá fim de tarde de criança, a mãe já deixar o filho e ela treinar ao mesmo tempo no outro tatame, né? Que a gente tem 3 tatames ali. Então ela deixa o filho, treina, e a hora que ela termina, o filho acabou de treinar, né? Então já mata 2 coelhos com uma cajadada.
Tem uma parte que aí já é minha característica, tem uma parte que é o jiu-jitsu para MMA, mas o que eu fiz? Eu fiz um fundamento de jiu-jitsu para MMA. Então, além dos treinos, a gente tem o Senkimono também. Tem Senkimono intermediário, Senkimono avançado, que segue a mesma linha do de kimono. Mas tem um de fundamentos. O de fundamentos Senkimono, em vez de fazer um fundamentos, uma aula só técnica de jiu-jitsu Senkimono esportivo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, minha expertise é no jiu-jitsu para MMA. Quando eu comecei a treinar, eu me lembro até hoje, eu cheguei para treinar com o Vitor. Eu falei, Vitor, você é canhoto igual eu, como é que você faz para entrar na perna de um destro? Né? Porque se eu entro para cá, eu tomo uma joelhada, um upper, mas se eu entrar para cá também tem a guilhotina. E como é que eu ando, como é que eu entro na baiana, se eu entrar de frente, né? Isso estou falando mais tecnicamente, eu vou bater joelho com joelho. E o Vitor falou, faz isso, faz aquilo. Mas eu vi que não existia no conhecimento da comunidade toda, é um esporte novo, né? De como você faz. Porque nas antigas lá, o pessoal do Carso, o pessoal da chutebol, cara, dava um cruzadão e entrava em queda e trombava ali. Mas quando começou a ficar mais técnico, pô, eu comecei a desenvolver, pô, vou dar um jab aqui, vou entrar, mas vou entrar como? Né? Vou entrar no single, no double, cabeça para dentro, vou dar um direto e um cruzado e vou clinchar alto, clinchar baixo. E se cai na parede, como é que eu faço para não deixar o cara levantar? Como é que eu faço para, se o cara for levantar, eu ir para uma posição vantajosa? E aí eu criei essa aula, que é uma aula de fundamentos de jiu-jitsu para MMA. Não é para profissional, né? Não é para profissional. Essa aula, inclusive, não tem nem luta. Se o cara quiser lutar, a gente tem depois o treino profissional lá de MMA. Essa aula é uma aula para o cara entender a diferença do esportivo pro... Nossa, tá um vento aqui. Do esportivo do esportivo pro que é o MMA. Então, isso é legal, porque, sabe, eu criei essa aula pensando num pessoal que, vai vir a galera que treina Muay Thai. Sabe quem tá indo? Cara, meus alunos da academia todos, porque você vê que às vezes o cara já é faixa marrom, ele tá muito ali no esportivo, ele quer ter uma noção como é que é, pô, para eu entrar na perna, né? Não, eu não vou ser um boxeador, mas eu posso jogar um jabzinho para entrar, ou se eu jogar um direto, como é que eu entro, como é que é a passada, destro com destro e canhoto com destro, como é que é? E se cai na parede, como é que eu faço, sabe? São detalhezinhos, como é que eu levanto na parede, ou como é que eu uso a parede para raspar, como é que eu faço para abrir um espaço para dar um soco, né? Não é só cair por cima e sair dando soco, você tem que saber. Então essa aula ela é feita só parte técnica, ela tem uns circuitinhos assim, mas não tem parte de luta. Eu quero mais que o pessoal entenda o conceito. Aí, se ele quiser... Mas não é defesa pessoal, né? Fala. Não é defesa pessoal, é um jiu-jitsu aplicado... Não é defesa pessoal tradicional. Tá. E tem essa parte de defesa pessoal? A defesa pessoal é na aula é aula de fundamentos. A aula de fundamentos é um programa meu de 28 aulas. O aluno vai fazer 5 aulas para ter uma noção geral de defesa de em cima, de soco, de botar para baixo, quando cai por baixo, quando cai por cima. Se não quer cair no chão, como é que faz? Se tem mais que um agressor, né? Que eu acho que isso é importante também ensinar. Às vezes você está sendo agredido por, sei lá, 3, 4 pessoas. Como é que você faz? Você vai para as costas em pé, usa o cara de escudo, empurra ele, não vai levar a luta para o chão nunca, se tem um monte de gente agredindo, porque você vai tomar um chute na cabeça. Então, como é que você usa o jiu-jitsu nessa situação? O jiu-jitsu tem ferramentas para isso. Eu vi uma vez o Renner, ou Hiron, falando, a maior falácia que existe é falar que o jiu-jitsu não é feito para lutar contra várias pessoas e as outras artes marciais são. Ele fala, cara, a grande verdade é que nenhuma arte marcial é feita para lutar contra várias pessoas, porque a arte marcial é feita com controle de distância. Quando tem 3, 4, 5 pessoas te agredindo, você perdeu essa vantagem. Sim. O jiu-jitsu, ele tem a vantagem de você controlar a pessoa e poder empurrar, e sair correndo ou se esconder e tal, mas ele tem a grande vantagem de, se você cai no chão, diferente das artes marciais que são só de striking, você sabe como ficar em pé de forma segura para poder sair daquela situação. Ao passo que, o boxeador, mas tem várias pessoas, tem várias, só que aí ele tá trocando soco com um cara, com 2, veio e dá uma baiana dele do lado, acabou, caiu no chão, ele não sabe levantar. Um wrestler, se ele tomar uma baiana do lado, ele vai dar as costas, entendeu? Para levantar. A única arte marcial que te ensina a levantar de forma segura se você cair é o jiu-jitsu. Então, eu lembro que o Hiron, acho que é o Hiron que fala isso, que ele fala, eu não quero cair num mar que tá cheio de onda, mas se eu cair eu quero saber nadar, né? Eu não vou falar, não, eu não vou cair no mar, mas eu também não preciso aprender a nadar, porque se eu cair é melhor saber nadar do que não saber. E aí,
eu desenvolvi um monte... Desenvolvi não, eu usei técnicas já do jiu-jitsu e criei no programa logo no começo assim, ó, aqui o cara deu um soco, você tem duas opções. Mas se eu quero só me defender, eu posso derrubar aqui, segurar, fazer isso, aquilo. Se tem mais que uma pessoa, eu não tenho certeza, eu vou dar uma cinturada, vou rodar para as costas e vou esperar ali ou para controlar ou para empurrar o cara e sair correndo. Enfim, falei pra caramba aí, mas é que eu tô empolgado com E essa era isso que eu parte queria que você de... falasse pra caramba, porque eu tenho uma dúvida. Para quem não sabe, o Hiro e o Renner, que o DM mencionou, são os filhos do Horon, que tem uma academia em Los Angeles, tem todo um programa de treino, enfim. Eu queria muito entender essa parte, porque sempre que eu falo com você, e já faz muito tempo que a gente conversa, quando eu falo de jiu-jitsu, eu vejo que você tem uma empolgação muito maior para falar sobre, assim, às vezes um detalhe, e vai uma paixão mesmo que você tem. Com certeza. E mesclar esse lado de professor, você vai dar aula, você dá aula na academia, né? O que eu faço mais do que dar, eu dei, por exemplo, essa semana eu dei uma aula, 7 da manhã. Mas eu não dou aula toda hora. Eventualmente eu dou uma aula ou outra. Semana que vem eu devo dar uma aula. Semana retrasada eu dei 2 aulas por acaso. Somente que eu estou sem luta, mas eu tenho um quadro de professores. Lá são 7 professores, porque tem horário o dia inteiro lá, né? Tem um monte de horário de manhã, um monte de horário na hora do almoço, um monte de horário à noite para justamente conseguir contemplar esses vários tipos de jiu-jitsu. Que são um só, mas são essas subdivisões. Então, mas aí você mescla o lado de professor, mas também tem um lado de empresário, porque não sei se você tem algum sócio ou investidor nessa academia, mas tem um lado de empresário, de fazer o management da academia, a marca, e captar aluno, ainda mais no período de pandemia, e também o lado de ser um atleta profissional. Como é que é o gerenciamento, além de ser pai de família, ter 2 crianças? Esse tem um gerenciamento de tempo, né, cara? Como é que você faz? Cara, bom, o negócio, aí você perguntou só terminar o negócio da aula, eu treino os professores. Então, nos últimos 2 meses, eles já são treinados, é a mesma equipe de professores que estava comigo na Vila da Luta, mas eu, por exemplo, eu reciclei eles, eu fiz 5 ou 6 dias, toda quinta, às 11 da manhã, eu pegava eles e ficava até 1h30 da tarde, reciclando em todos esses programas, né, de fundamento, intermediário, jiu-jitsu para MMA, porque eles têm que dar aula do jeito que eu quero. E eu estou sempre olhando, porque eu estou na academia direto. O tempo, o gerenciamento do tempo é o mais difícil mesmo. Eu acho que é uma arte, mas você vai aprendendo, né? Porque como você falou, Diego, tem um negócio da luta, que putz, quando você está com luta perto, realmente é muito difícil. Tem o negócio dos seminários. Então, época fora de pandemia, eu acabo dando bastante seminário. Eu dou até menos do que eu tenho de demanda. Eu acabo negando muita coisa, porque vem muita demanda. Porque é mundo, né? Então, não é só Brasil. Tem muita coisa fora. E aí demanda, por exemplo, putz, eu fui ano passado a seminário na Rússia, Escócia, Holanda e Inglaterra. Isso demanda um planejamento, né, que eu tenho pessoas para me ajudar, mas que demanda um planejamento todo de viagem, de tempo, de não ter luta perto. E aí você não pode planejar em cima da hora, porque os caras também precisam se programar para ter aluno, para eles conseguirem, né, pagar o meu preço. Então, isso é difícil. Tem os afiliados, agora tem a escola. Mas eu acho que eu venho aprendendo com os anos a fazer isso. Eu venho aprendendo também, ainda preciso aprender muito, mas a delegar um pouquinho mais. E eu tenho, na escola de MMA, eu tenho excelentes sócios, assim. E aí a gente abriu faz 1 mês e pouco, e mesmo com pandemia, tá assim, tipo, a galera, né, a gente toma todos os cuidados, tá, mas a galera tá se inscrevendo, cara, tá se inscrevendo. Isso é muito bom, porque, né, mantém o emprego aí dos professores, dos colaboradores todos de recepção. É um negócio, a gente quer que seja um negócio sustentável, e eu acho que tende a virar rapidamente, assim, principalmente, acho que a hora que virar o ano, né, dezembro sempre é um mês mais difícil, e com esse negócio de pandemia, mas é isso que está me deixando empolgado, porque sendo dezembro, sendo pandemia, tem gente, sabe, se inscrevendo, tal. Então eu falei, pô, a hora que passar isso, a gente vai surfar uma onda boa. E a gente está aproveitando
para fazer. Hoje eu tive um almoço com um cara que ajuda a gente a cuidar do marketing para falar de uma campanha que a gente quer fazer para ex-praticantes, aqueles caras que, sabe, que nem você, o cara que treinou e aí fala, isso não é mais para mim, eu vou me machucar, era muito duro, porque o cara treinava numa época que só tinha aquele treino de tipo, comprimenta e vai sair na porrada 1 hora e faz 200 mil flexões, não sei. E a gente quer mudar esse conceito, a gente quer mostrar que tem o treino pro cara, que quer ir lá só curtir, sabe? Dar um treininho e não quer ficar se matando, que não é aquele negócio, todo dia competitivo, que você tem um treino para todo mundo. Essa é a primeira campanha que a gente quer lançar, a gente está preparando ela para janeiro já soltar. E é divertido, cara, esse negócio de gerenciar o tempo, mas não é fácil, não. Mas curioso que... por que, assim, curiosidade total, assim, por que lançou o empreendimento no meio da pandemia? Eu nunca gerenciei uma academia, mas imagino eu que, em tese, seria melhor, de repente, começar mais para fevereiro, ou talvez depois do carnaval, que é quando as academias voltam a lotar mais, né? Não sei. Então, você tem razão. Esse negócio, acho que você é de uma época também, e eu sou dessa época, eu estava comentando isso com o sócio. Eu falei, alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era engraçado que antes de eu entrar no UFC ainda, mais 15 anos atrás, mas eu lembro que quando minha vida era academia e dar aula e lutar jiu-jitsu, que eu lembro que dezembro era um mês ruim, janeiro era um mês ruim, e aí você ficava torcendo pro carnaval ser o mais rápido possível pra galera voltar. Isso de uns anos para cá, Diego, diminuiu um pouco, diluiu mais. Sabe? Primeiro eu vejo que o brasileiro não espera mais o carnaval para voltar a treinar. Isso é bom, sabe? Tipo, perder um pouco... graças a Deus, aquele negócio de tipo, depois do carnaval eu volto. Muita gente já, janeiro, já tá lá. Muita gente mesmo. Isso é uma mudança de cultura mesmo. Quanto ao negócio de esperar ou não, o que acontece? Eu tenho um dos sócios, era um dos sócios da Vila da Luta, que foi meu sócio. Quando a gente mudou, muitos alunos da Vila da Luta, como ela acabou fechando, eles queriam continuar com a gente entendeu? E a gente queria oferecer, não deixar eles desamparados, esses alunos. Então a gente falou, cara, a gente não pode esperar muito, senão esse pessoal vai acabar cada um indo para um lugar, cada um indo para uma academia, e a gente vai perder um monte de gente gente legal, que já está aqui com 4, 5, 6 anos com a gente, muita gente desde que abriu a Vila da Luta lá em 2014, e a gente quer, se eles estiverem afim, né, de ir para a escola, nossa escola nova, eles poderem ir. Então a gente ficou naquele negócio assim, e outra, né? Tinha grupo dos alunos e os alunos cobrando. Quando vai abrir a escola nova? Porque a gente quer ir para a escola nova. Quando? Não. Cobrando. Não, porque não sei quem já foi treinar não sei aonde, mas a gente quer esperar, a gente vai esperar. E todo mundo, cara, aquela pressão. Então foi mais por isso. Com certeza, se eu saísse do zero, Diego, se eu chegasse e falasse, não, vamos abrir um negócio, talvez fosse melhor esperar passar isso. Mas, você sabe uma coisa engraçada? Cara, ao mesmo tempo, como não tá, né, tá funcionando de uma forma um pouco adaptada, ela dá mais tempo pra gente corrigir erro nesse começo. Corrigir erro dentro do sistema, desde recepção até sistema de ensino, marketing, limpeza, tudo, porque ela não tá, né, não tá lotada, ela tá adaptada, e aí ela cria um pouco mais de tempo, ela te dá essa desculpa de, tipo, né, poder ajustar as coisas, todo mundo entende melhor as coisas, então acho que acaba virando um treinamento para a hora que o negócio começar a bombar. Poder olhar para todos os detalhes, né? Exatamente. Maneiro. Eu vejo, né, muito podcast, vídeos, enfim. Tem um do Gurgel, te entrevistou também, enfim. Uma tecla que ele vem batendo muito é essa questão que você mencionou. Ele, principalmente, ele é faixa preta do Jacaré, ele falou que na época dele, se ele aplicasse aquela metodologia hoje, ele não teria uma franquia, não teria como. Que era muita coisa. O Casca Grossa, que era o cara mais voltado para a competição mesmo, né? E hoje o jiu-jitsu, principalmente nos Estados Unidos, é essa febre que movimenta tantos empregos, porque
pô, qualquer um pode treinar, existem várias metodologias, não Uhum, várias metodologias, mas tem treino para todo mundo, como você mencionou. exato. Mas Uhum, você vem de uma época, principalmente você se tornou profissional, já era uma treino para profissional desde muito cedo, né? aham. Mas aí você teve que aprender isso, né? Foi difícil entender isso ou já foi? É porque eu não consigo, eu não tenho a visão de quando você treinou, começou a treinar com o Fábio, eu não sei se ele já tinha mudado a mentalidade dele ou não, eu não Tá. sei desse período. Quando eu comecei a treinar, ainda era uma casca grossada tremenda, assim, só ficavam os mais fortes. O Fábio fala isso. O Fábio, inclusive, ajudou a gente muito na montagem. Cara, foi muito generoso com a gente, sabe? Conversou comigo muito, foi almoçar comigo e com os sócios e ajudou a gente demais no conceito. A gente se inspirou muito na Aliança São Paulo, no modelo dele. A gente se inspirou bastante também na Grace Core, que é a academia da Akira lá no Rio de Janeiro. Eu conversei com a Akira também. Então, o Beto, que é um amigo meu, um dos sócios da Empíricos, também, e é faixa preta de jiu-jitsu, deu vários toques para gente bons de marketing e de cliente mesmo. Mas você perguntou do Fábio, o Fábio ele sempre foi à frente, né? Então eu entrei numa época que eu comecei a treinar, ainda era essa casca grossada, só que o Fábio se ligou nisso lá para 2001, se eu não me engano, e ele falou, cara, eu vou trazer a metodologia de volta, fazer uma metodologia para o aluno treinar. Ainda não era totalmente organizado, mas ele criou um currículo de aula de iniciante lá. E eu sempre gostei, eu venho, né, eu comecei a treinar luta, que bem criança, e depois comecei de novo a treinar luta, arte marcial em 1990. Eu sempre gostei de arte marcial. Então, para mim, por mais que eu estava no jiu-jitsu esportivo uma época, hoje eu estou no jiu-jitsu pro MMA, né, e no MMA, eu gosto de ver a arte marcial como um todo, como arte marcial. Então, para mim, isso é pessoal, assim, sempre no jiu-jitsu, independente de eu estar competindo no esportivo na época, quando o Fábio fez isso, eu adorei, porque eu queria aprender defesa pessoal, né? Eu sempre quis aprender a parte em pé, a parte de queda, eu sempre quis aprender a lutar por cima, né? Passando guarda, lutar por baixo. Eu sempre quis ser completo, lutar sem kimono, lutar de kimono, que o jiu-jitsu tem essas várias facetas. Como professor, você fala, cara, eu não posso me especializar, eu tenho que ser, né? Tenho que ser menos especializado e mais generalista. Como professor, é óbvio que você vai acabar, né? No meu caso, a minha especialização é muito grande no jiu-jitsu para MMA, mas não quer dizer que eu não saiba, eu tenho que saber todo o resto, eu tenho que ser um generalista, não posso ser um cara que eu acho muito complicado falar, esse professor ele é muito bom de kimono, mas é ruim sem, ou vice-versa. Isso não existe. Eu acho que você tem que saber tudo se você quer ser professor. Você tem que ser um cara que tem o geral, você pode ter algumas especialidades, mas você tem que saber o geral. E quando o Fábio fez isso, eu me interessei muito e sempre busquei isso, eu sempre ensinei isso. Quando eu saí da Aliança, eu fiz o meu currículo também, que era muito parecido com o Fábio. Hoje, meu currículo ele puxa ainda um pouco mais para defesa pessoal e eu adaptei algumas coisas de defesa pessoal com a minha experiência de MMA também, que eu acho que funciona um pouco mais numa defesa de soco, numa defesa no chão, sabe? Como usar uma defesa de soco no chão. Mudei um pouquinho ali, mas eu sempre gostei dessa parte. Maneiro, maneiro. E é interessante isso, né, da sua geração ali, sei lá, o Marcelo Garcia, um cara que está super bem em Nova York também. É, as raízes estão crescendo, né? Enfim, a galera Aham. evoluindo. Jiu-jitsu, eu sou muito fã, acho. Torço muito para cada vez crescer mais. Mas um outro lado que eu queria ver contigo, Demian, você formado em jornalismo, agora tem seu podcast, seu próprio canal no YouTube. Naquela coisa de gerenciamento de tempo, você ainda também fazendo entrevistas, Putz, conversando com o essa pessoal. daí foi uma outra que eu arrumei para mim, né? E o que está te dando prazer, você gosta muito. Eu sei que você consome podcast, a gente já conversou outra vez Muito sobre isso. consumo. Mas Aham. produzir o seu próprio podcast, produzir conteúdo, entrevistar uma galera que você gosta e confia, enfim, tá te Aham. dando esse prazer? Você que é formado em jornalismo? Tá, muito, cara. Conversar com pessoas é muito legal. Eu tô gostando de fazer. É mais parece que não, né? Mas é uma coisa assim que eu pensei vai ser um bate-papo, tá? Mas no fim,
você tem que perder ali 1 hora, no mínimo 1 hora e meia, ouvindo entrevistas prévias da pessoa, para fazer fazer uma pauta minimamente interessante, ter uma conversa legal. Então, assim, eu tô indo, ó, fiz 20, o 25º foi da Kira, se eu não me engano. Agora, amanhã entra o do Leandro Narlock, que é um jornalista aqui brasileiro. E acho que semana que vem eu vou botar vai ser o Bob Burnquist, que é skatista. Porra, É, irado. então tá, cara, tá muito legal. Mas o que aconteceu é o seguinte: na pandemia, Diego, eu cheguei a gravar 3 entrevistas no mesmo dia e depois ir soltando. Cara, agora tá difícil para fazer por causa do tempo, né? Eu tô acabando, tô lançando, muitas vezes eu lanço semana sim, semana não. Eu queria lançar toda semana, soltar um. Mas também, cara, beleza, porque isso aí, por enquanto, para mim é um hobby, né? E por enquanto, assim, é mais uma diversão e produção de conteúdo. Eu não sei o que vai virar, o que vai se transformar. Então, tá divertido fazer isso. Esse Narlock, você falou aquele historiador, jornalista meu historiador? Ele mesmo. Ele Manual mesmo. do politicamente incorreto, né? Exatamente, ele mesmo. Ah, beleza. Vai dar umas polêmicas. Sempre dá polêmica na entrevista dele. Cara, não, mas você sabe que eu acho ele é bem sensato, cara. Ele é que ele, assim, como ele é um cara, a impressão que eu tenho, que tem um pensamento um pouco diferente da maioria dos jornalistas, né, em termos de ideologia e tal, mas ele é bem aberto, bem tranquilo para conversar. Só que hoje a gente tem aquela cultura toda de cancelamento, de tipo, você tem que pensar igual eu penso e o caramba, e aí ele acaba sofrendo um pouco, mas ele é um cara bem sensato, assim, cara, bem tranquilo de conversar e debater. Acho até injusto o que as pessoas fazem, porque é um cara que não é um cara nada radical, sabe? Sim, é porque, bom, enfim, quem está acompanhando o vídeo não sabe, dá um Google aí, o nome dele, as Uhum. séries que ele já produziu, ajudou a produzir, Canal É. Brasil, acho, esqueci, enfim. Ele fez isso, ele trabalhou também na Folha, trabalhou na Sim. CNN, trabalhou na Super Interessante, faz coisa para Cruzoé. Lançou o livro, né, o Manual do Politicamente Incorreto Lançou o também, livro que né? foi, não sei, 100 semanas número 1, sei lá, ou entre os mais vendidos. E ele lançou um curso, que isso que é o legal, por isso que eu comecei a ir atrás dele, que chama Verdades Proibidas, que Certo. por ele ter sido mandado embora da CNN por uma polêmica que aconteceu, ele falou, cara, hoje a gente não pode discutir certas coisas que são importantes serem discutidas se você não concorda com a opinião de todo mundo. Então, nesse curso, ele fala sobre racismo, sobre identidade de gênero, sobre e como são as argumentações, porque ele fala, o único jeito de a gente melhorar, né, realmente as coisas não é fazer, e eu concordo totalmente, não é fazer o seu discurso para você parecer um cara legal, mas realmente você ter um discurso mais profundo e debater ideias, e tem gente que concorda, gente que não. Só que a gente, às vezes, muitas pessoas, a impressão que você tem é que ele faz o discurso só para ele parecer legal. Ele não está preocupado se ele vai resolver o problema do racismo, se ele vai resolver o problema da homofobia. Né? Ele está preocupado o quê? É o famoso lacrar, né, que os caras falam, né? Está preocupado em resolver o problema dele, né? E muitas empresas também estão preocupadas muito mais em melhorar os lucros do que em realmente resolver o problema. E aí fazem ações que são muito mais para ações de marketing do que ações, Para né? capitalizar o que está em moda também, né? Exatamente. Cara, eu acho legal a gente ter essas discussões assim. Foi muito. Eu gostei bastante de fazer a entrevista com ele, cara. Eu falaria com ele 3 horas aqui. Ele tinha o tempo meio corrido, a gente acabou falando 1 hora e pouquinho. Você já gravou e vai ao ar nessa sexta-feira, dia 11, é isso? Sexta-feira, dia 11, exatamente. Maravilha. Então, uma das coisas que eu queria falar com você, que eu separei aqui uns tópicos, é justamente o seu podcast. Uhum. Além do mundo da luta, você aborda outros temas. Um que me chama a atenção é você ter uma relação muito boa com muita gente da comédia, né? Esse pessoal do Pânico ali. Pânico. Tenho. Não só do pânico, na verdade, você falou além do mundo da luta, eu abordo outras coisas. Na verdade, do mundo da luta no meu podcast, tiveram nos 20, ó, até ontem, até o último daqui era 25 episódios, amanhã vai para 26. Sexta-feira, dia 11, vai para 26.
episódios. 2 eram do mundo da luta. Um é o Marcelo Alonso, que Sim. também é amigo meu há muitos anos, né, jornalista de luta, e outro Akira, que foi a única lutador ou lutadora, né, a única lutadora até hoje. Então, na verdade, eu sempre gostei muito de comédia. Você falou de stand-up. Eu lembro quando eu estava em Las Vegas, ia muito treinar com o Vanderlei, eu ficava no YouTube, cara, direto, não tinha o que fazer entre os treinos, aí ficava vendo comédia. Conheci o Rafinha, o Danilo Gentili, Fábio Rabin, todos esses caras antes de CQC, antes na época, antes de MTV, antes. Então, assim, eu acabei antes do Pânico, não, na mesma época do Pânico. Eu acabei tendo a sorte de fazer amizade com muito desses caras. Então, putz, o Rafinha, o cara que, né, você sabe, gosta de luta, a gente acabou ficando amigo. Fábio Rabin é um cara que eu fui no show, ficou amigo meu. Aí eu conheci o Carioca pelo Rabin. Aí conheci o Bolinha, que ficou bem amigo meu. Aí conheci o Léo Lins também, porque eu fui no programa do Danilo Gentili, que eu também já tinha conhecido por causa do CQC, tinha feito uma matéria uma vez lá. Então foi uma coisa puxando a outra. E é engraçado que é uma geração de comediante, eu falo isso para eles, né, de stand-up. O stand-up explodiu no Brasil na mesma época do MMA, né? Assim, a gente tem essa geração aí que começou em 2007, 2008, 2009, que começou a explodir. A mesma época que o UFC veio para o Brasil, se não me engano foi 2011, né, que o UFC Foi veio. 2011, foi 2011. E foi a época que eles estavam explodindo com Comédia MTV, com CQC, com Pânico, lembra? Tava tudo muito em alta a comédia no Brasil. E a geração, assim, é mesmo uma idade parecida. A Tatá, eu acabei ficando amigo da Tatá na época, porque a gente fez um programa junto numa emissora, acho que na TBS, sei lá. E aí ela me chamou as 3 vezes para ir na MTV fazer uns programas lá. E eu já era fã do pessoal do Comédia MTV, aí conheci o Adnet, a Dani Calabresa. Então eu fui conhecendo essa galera e aí falei, cara, vou aproveitar e chamar, né? E já veio uma galera, veio o Léo Lins, o Rafinha, o Rabin, Carioca, Bolinha, Bola. Eu devo estar esquecendo alguém até, mas esse pessoal todo veio. A Tatá falou que vai fazer, mas que ela estava com dificuldade por causa da pandemia, que ela tava lá sozinha com o bebê lá, então... A Tatá é uma das mais engraçadas do mundo, Muito né, cara? engraçado. Muito talentosa. Eu lembro que eu fui no show do Diogo Portugal em 2008, que ele estava aproveitando, teve aquele boom ali a entrevista dele no Jô Soares, que aí deu, digamos, início a essa primeira geração, né? Dessa galera hoje em dia, você acompanha ainda stand-up? Você tem alguma referência no exterior ou você acompanha mais a galera do Brasil? Eu acompanho mais Brasil. Stand-up, eu nunca parei muito para ver em inglês. Para te falar que eu nunca vi, eu vi acho que os 2 especiais do Joe Rogan, por ser o Joe Rogan, o cara que tá no UFC com a gente e tal, no Netflix, né? Os especiais dele eu assisti, gostei. Mas o stand-up, assim, eu acho que além da língua, tem muita referência, né, de cultural. Então, acho que pra gente acaba ficando mais engraçado. Mas eu acompanho, assim, eu vi o especial do Rafinha Netflix, vi o especial do Rabin ultimamente, no YouTube. Acompanhava mais antigamente, mas eu gosto e o Léo Lins me mandou os livros dele e tal. Eu vi que ele fez uma dedicatória bem bacana para você, né? Bem legal, ele é muito gente boa, é um cara também que sofre pedrada o tempo todo, né? Porque ele brinca com esse negócio do politicamente incorreto, que assim, você tá morando aí fora, você sabe que a maior valor para o norte-americano é a liberdade de expressão, né? E o free speech, né? Que eles falam aí, né? O cara poder falar. E aqui no Brasil, não sei se pela gente ter vivido muitos anos de ditadura, né? Desde não só militar, mas do Getúlio também, a gente o brasileiro, a cultura do brasileiro é tipo, a galera não pode falar, tem que ser punido, e ele vai em cima disso, né? Ele fala uns negócios absurdos, mas fala muita coisa engraçada, então, e a galera, principalmente ativista, fica muito brava com ele. Aqui nos Estados Unidos tem um comediante chamado David Chappelle, que Eu sei, é super famoso, né? Enfim, tem no especial Netflix. Ele é, digamos, assim, o que mais leva pedrada. E ele faz propositalmente, mas claro. não existe essa coisa do vou processar. Não existe aqui, pelo menos,
Não existe Não por isso, né? processo, não. Você Mas sabe, o isso, Léo Lins... é que o Léo Lins, puta, que aí ele tem esse lance do cancelamento, tenta cancelar o Léo Lins toda hora, né? que Mas é também eu acho é eu um acho exagero, digamos assim, é né? um exagero, cara. Você querer reunir pessoas para deixar de, sei lá, de seguir alguém, acho uma besteira. Cara, acho, cara, para de seguir aquela pessoa, deixa claro que você não gosta dessa pessoa e pronto, mas você ficar fazendo uma campanha por um negócio, eu acho uma besteira, ainda mais porque, cara, ele é comediante, ele tá fazendo o trabalho dele ali, né? Você não é obrigado a ir lá ver o trabalho dele. Então, nessa comparação, depois que eu vim morar para, eu já faz quase 7 anos que eu tô aqui, essa que eu acompanho, eu gosto muito de comédia, né? E, enfim, a liberdade que existe, o máximo que vai acontecer, alguém vai se sentir incomodado, vai criticar publicamente ou vai tipo, parar Exato. de ver, e é isso. As coisas o único que realmente leva mais pedrada é o Chapéu, porque ele faz propositalmente, porque ele sabe que a repercussão é muito maior. Então, quando Muito ele maior, lança né? algo, quando tem um hate em cima, dobra a audiência dele. Então, ele até brinca Lógico. com isso, inclusive. Mas não, Tem que no ter Brasil. estômago, né? Só que tem que ter estômago, né? Só que, pô, é que no Brasil a pedrada é muito mais ofensiva. O cara perde show. Não, o Léo Lins eu vejo direto os caras que ele contou para mim no podcast uma história engraçada, que ele ia para alguma cidade no Mato Grosso, se eu não me engano, e aí ele sempre que ele vai para uma cidade, ele pede para as pessoas da cidade mandarem coisas que ele pode zoar daquela cidade, os próprios moradores. Aquela ali só tem asfalto ruim naquele bairro, tipo, pô, caiu a ponte, o prefeito falou que ia colocar e faz 2 anos que não tem ponte, sei lá, qualquer coisa, né? O prefeito roubou não sei o quê. E parece que tinha um político lá, um prefeito, que era acusado de desvio de verba e ter roubado o cofre público mesmo. E aí ele começou a fazer uma piada zoando isso. E aí, quando ele começou a fazer isso, acho que ele começou no Instagram, o prefeito entrou com uma liminar. O prefeito acusado de corrupção. Exatamente. Querendo proibir ele de ir para lá no show. E aí depois ele fala que depois, a hora que ele foi, ele conseguiu ir, parece porque o cara tinha sido preso realmente por corrupção e aí caiu essa liminar. Foi um negócio assim, entendeu? Essas ferramentas que existem de proibir o cara, não existe, cara. Eu não consigo entender. Mas, bom, o último assunto que eu tinha separado aqui, Demis, senão eu vou me enrolar demais, e eu sei que você está ocupado, é que a gente não tem que falar de luta, né? O pessoal que está acompanhando, Claro. esperando falar de luta, já deve ter até bravo. De fato, você tem uma luta no contrato com o UFC, é isso? Você pretende fazer em 2021? Cogitou-se, se eu não me engano, talvez fazer no final desse ano. Uhum. Você tem alguma previsão, oponente, data? O que você tem em mente? Na verdade, ainda não. O Edu chegou a conversar algumas coisas com o UFC, até para esse ano, acabou não rolando, mas eu tenho uma luta de fato. Eu gostaria de fazer duas, porque, cara, eu realmente acabar sem público vai ser um pouco de anticlímax, sabe? Terminar a carreira sem público. Então, para mim, eu vou lembrar muito da luta com o Ben Askren, que foi, acho que, a última luta com o público, uma luta que muito emocionante para mim. Mas se for para ser uma, se o UFC não quiser que sejam duas, aí tudo bem, vai ser uma só. Agora, esse ano que vai entrar, e vamos tocar aí. Não pretendo continuar minha carreira em outra organização, nada. Eu pretendo eventualmente fazer uma luta sem kimono, ou fazer uma luta de jiu-jitsu, sabe? Alguma coisa assim. Mas o MMA mesmo, acho que, cara, vou completar acho que 40 lutas, se eu não me engano. Tá bom já, né? De sair na mão, né? Acho que sim. Mas foi difícil aceitar esse processo de vou pendurar a luva, deu para mim, conseguir, né, cumprir o que eu queria no esporte, me sinto satisfeito. Diego, acho que, cara, quando eu fiz aquelas 5 vitórias e a caminhada lá até chegar no título, dependendo de eu não ter conseguido ganhar ali, acho que foi uma questão também, um jogo que casou ali muito mal para mim, né, naquela luta. O Woodley, um cara wrestler baixinho, troncudo e tal. Coisas da vida, a luta muito em cima da hora, pegar a luta com 4 semanas, tudo, mas eu acho que eu me senti satisfeito assim com tudo que eu fiz, e principalmente pelo jiu-jitsu. Realmente eu acredito que
eu consegui criar um estilo ali de aplicar o jiu-jitsu, né, no MMA moderno que acho que ninguém criou. Tem caras muito bons de jiu-jitsu, mas acho que eu sou o único cara que entra, o cara sabe que vai fazer jiu-jitsu, entendeu? Independente de eu saber lutar boxe, saber lutar mais, o cara sabe, e todo o caminho para mim é para chegar lá. Então, assim, as coisas que eu fiz, que eu conquistei, eu cheguei a ser o número 1 do mundo lá quando eu fui disputar o título, ter ganho várias vezes finalização da noite, já ter ganho luta da noite, performance, ter ganho lá no começo o MMA Awards de Breakthrough Fighter of the Year, e agora tem outro MMA Awards que eu posso vir a ganhar aí de Submission of the Year contra o Ben Askren de 2019. Então, tudo isso acho que, cara, me realizou bastante, o reconhecimento da comunidade. E aí eu fui preparando essa transição nos últimos 2 anos, 3 anos mais ou menos. Então, eu aumentei meu número de seminários, eu aumentei o foco nas filiações no Brasil e fora do Brasil, eu aumentei o foco na própria escola de jiu-jitsu agora. Então, acho que assim, para mim não está sendo difícil, não. Está sendo natural. Acho que se eu chegasse e não tivesse preparado nada e chegasse, puta, vai ser minha última luta, o que eu faço agora? Ia ser difícil. Mas eu já tinha, né, toda uma atividade antes. Como eu falei para você, o lutador de jiu-jitsu, ele é, antes de tudo, professor. Eu comecei a dar aula, era faixa azul ainda, né? Na roxa eu já dava aula ajudando o Leozinho, Tererê, Léo Negão, o Fábio. Eu antes de ser atleta profissional, eu era professor. O caminho que muita gente faz é inverso, né? É atleta profissional, depois vira professor. A maioria, vários caras de jiu-jitsu são professores, e aí, no meu caso, virei atleta exclusivamente, parei de dar aula, e agora voltando nessa transição, não só dando aula, né, eventualmente na academia, treinando professores, criando metodologia, mas também os seminários. E eu acredito muito, que eu descobri de uns anos para cá, uma coisa que é o clichê que todo mundo fala de missão, né? Qual que é a sua missão? Eu acho que minha missão, para mim, é, cara, divulgar o jiu-jitsu pelo mundo e fazer o maior número de pessoas treinarem. Então, dentro disso, o UFC foi uma excelente plataforma para mim e não tem muito drama, né? Lógico que eu me lembro onde eu estava aqui em São Paulo, em Ubatuba, em Tamambuca, ali é uma praia que eu adoro, e o Minotauro me ligou há uns 3 anos mais ou menos, para falar alguma coisa. Ele já estava, né, à frente aqui, tocando as coisas do UFC no Brasil, e a gente conversando, eu falei: ei, Rodrigo, tá tranquilo agora, né? Eu tô aqui, mas estou pensando em treino, tô indo lá puxar um ferro na academia da praia do lado aqui, que eu não posso relaxar. Pô, você tá bem, deve ser legal, né? Na hora que eu parar. Ele falou, Demian, pô, é legal, realmente é bom, mas eu vou te falar, eu sinto muita falta, cara. Então, eu tô falando tudo isso, é muito bonito, mas é óbvio que quando eu parar, eu vou sentir falta, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso é muito comum em qualquer esporte, não é exclusividade do MMA ou das lutas, né? Você vê, a gente acabou de ver o Tyson voltar a lutar aos 54 anos. E, pô, o cara tá fazendo, sei lá, acho que era coisa de 150 mil dólares por semana com a empresa dele de venda de maconha, limpo no bolso, assim, então dinheiro não é o problema. Não. Mas essa vontade de competir, até você mencionou, de repente, fazer super luta, submission, né? É o lado competitivo. Exato. Mas uma vez que você está ciente, já se preparou para isso, para dar adeus, enfim, pendurar as luvas, digamos assim. No seu mundo ideal, você tem algumas opções, né, que você poderia dizer qual essa é a melhor opção. Você mencionou a melhor opção seria fazer 2 lutas. O nome do Chimaev, eu até achei estranho, na verdade. Enfim, na época o Dan White cravou em 2 coletivas seguidas. Essa luta vai acontecer. Cara, chegou a se falar com o Edu, mas não se chegou a um acordo nenhum. Então, também, o que é para ser, entendeu? O que é para ser, e se não chegou-se a um acordo, não se chegou. Então, vamos tocar para frente aí e fazer a luta que falta. Mas nessa luta que falta no mundo ideal, você teria algum nome em mente? Assim? Eu já falei muito do Diego Sanches, ele quer lutar comigo, eu quero lutar com ele. Ele vem pedindo essa luta há muito tempo, vira e mexe, me manda mensagem. Mas eu não sei se é a vontade do UFC. Eu tinha falado do Anderson também, mas o Anderson, né, acabaram encerrando a carreira dele com o Uriah Hall. Eu queria fazer essa luta. E já falei do Cerrone também.
mas também nunca fui procurado com relação a isso. Então, depende também, né, do UFC, não é uma coisa que está no meu controle. Você mencionou, assim, o Anderson, né, saiu do UFC, o Cerrone até o Diego Sanches, em coletivo do Norte, mencionou que talvez fosse a hora deles pararem. O Cerrone ele até falou, acho que chegou a hora da gente ter aquela conversa. E recentemente o UFC anunciou que vai ter um corte de final de ano de 60 atletas. Romero já foi um deles, né? Esse tipo de tratamento, assim, você mencionou 3 veteranos que um foi desligado, 2 podem ser desligados. Esse tipo de tratamento, a sua ideia de repente fazer uma luta com um grande nome, um lutador mais experiente, ao que parece, olhando, não, eu não vou dizer de fora porque eu tô toda semana lá no UFC, né? Claro. Mas me parece que essa geração, digamos assim, já não é o próximo passo. Agora que trocou, desde 2016 é uma outra empresa, enfim, não é o foco no momento. O foco no momento é revelar outros grandes nomes. Perde-se um pouco o interesse comercial numa geração da qual você faz parte. Você sente isso? E como você vê, de repente, uma lista de 60 nomes, e o Romero é um dos primeiros a ser um dos dispensados? Cara, eu acho que é a estratégia de marketing deles. Se é certo ou se é errado, né? Porque criar um nome capaz de segurar um main event, que faça lutas boas como o Romero, né? Um cara desses, não é de um dia para o outro. Se é certo ou se é errado essa estratégia, só o tempo dirá. Certo. Você tem, pelo que você, Eduardo, conversaram com o UFC, para ter na mesa que você não vai ser um desses 60 nomes, né? Você vai fazer sua luta em 2021. Vou fazer. Maravilha. E é difícil prever essa coisa de pandemia, mas seria Ilha da Luta, talvez? Las Vegas? Cara, eu gostaria muito de fazer na Ilha da Luta, porque eu lutei lá, né, com o Anderson. Foi o primeiro evento que teve lá, na Yas Island, lá em 2010. Então vai ser uma boa... Foi uma luta que me projetou muito. Então vai ser uma boa despedida, apesar de não ser o ideal, né, como eu falei, do público. Vamos ver, né? Depende muito das cenas dos próximos capítulos. As coisas no UFC mudam toda hora. Você falou do Anderson, né? Se você tivesse lutado com o Anderson, seria de 8-4, não de 7-7, né? Poderia ser, cara, um catchweight, mas eles não gostam muito de fazer isso, então talvez teria que ser 8-4 mesmo. Como não foi nem conversado com a direção do evento, a gente não chegou a ter esse tipo de conversa, mas seria com certeza uma situação a ser resolvida. Então é algo que, digamos assim, você está aberto a conversar, de repente subir, dependendo do nome, da proposta, não teria problema. Não, eu não gostaria de subir, não. Eu acho que o pessoal do 8-4 é bem maior mesmo, mas é que o Anderson era uma coisa especial. Para lá de especial, né? Para brasileiro ainda. Bom, Demian, para finalizar, eu vou deixar o seu espaço para mandar um recado para os fãs, convidar a conhecer a sua academia. Mas lembrando que a minha primeira entrevista com você foi em 2010, e agora estamos em 2020. Eu te fiz uma pergunta naquela entrevista e eu queria refazer, já que a resposta foi não. Você já leu o livro Demian? Putz, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comprei o Demian, o Lobo da Steppe e o Siddhartha. E o Siddhartha, cara. Eu li o Siddhartha. O Siddhartha é o meu favorito dos 3. Eu li o Siddhartha. Eu comecei o Lobo da Steppe, mas aí eu comecei a ler um outro livro agora e deixei de lá. E deixei o Demian por último. Ainda não, mas já tá ali, tá na biblioteca esperando. Agora, próxima entrevista eu prometo que vai ser sim a resposta. Você fez o caminho inverso, porque o Demian é o primeiro da trilogia, né? O Demian, o Lobo da Steppe e o Siddhartha é o último, né? Eu nem sei, sabia? Eu só que é o pré, a o durante e o pós-guerra. Você fez o inverso. Entendi. Bom, vamos lá agora, tenho que correr, bem lembrado. Vi ele outro dia ali na biblioteca, falei, putz, tem tanta coisa para ler, cara, ainda tem isso no tempo. Eu botei um hábito que de manhã, geralmente tomando café da manhã, eu leio. Então, pelo menos eu leio ali um tempinho todo dia. Última pergunta, então, antes de você mandar o recado. O que você está lendo e que podcast você está ouvindo ultimamente? Eu estou lendo um livro do Nassim Taleb, que chama Antifrágil. Bem interessante, mas enorme também, tem umas 600 e poucas páginas.
Podcast, cara. Joe Rogan, eventualmente, um que chama do Zero ao Topo, de empreendedorismo, o Nerdcast, sempre, que eu gosto bastante, o GugaCast, que é do Guga Mafra, que é amigo deles. Em inglês, eu tenho ouvido pouco podcast, eu ouvido mais o Joe Rogan mesmo, eu ouvia mais podcast em inglês, mas eu tenho ouvido mais o do Joe Rogan. Em português, é isso que eu me lembro agora. O do Fábio, eventualmente, eu ouço. Ouvi várias entrevistas do Fábio, mas acho que é isso. Fábio, Nerdcast, GugaCast, Zero ao Topo. Acho que é isso que eu tenho ouvido. E, eventualmente, uma coisa que eu nunca tinha feito, o audiobook também. Ah, é bom? Nunca tentei. Cara, é um podcast mais longo. Eu tô tentando, eu assinei uma plataforma aí, tô vendo se eu acostumo. Boa. Isso aí, então deu para conta. Demian, manda aquele seu recado final. Momento da como é que é? Jabá, que chama, se quiser falar da sua academia. Aquele abraço para seus fãs. Abração para todo mundo, cara. Quem estiver em São Paulo, ali na Vila Leopoldina, quiser conhecer a Escola Nova de Jiu-Jitsu, está muito legal, é diferente, cara. Você entra, parece uma galeria mesmo de arte. Vai lá, mesmo que você não tenha interesse em treinar, vai lá ver a exposição da história do jiu-jitsu brasileiro. Acho que valoriza a nossa cultura, conta a história do abrasileiramento do jiu-jitsu, até virar uma arte marcial tipicamente brasileira. E bem, até você, quando estiver aqui, Diego, você tem que ir lá conhecer. Sem dúvida. Tatame Fábio Gurgel, tatame Carlson Gracie, tatame Carlos Hélio? Exatamente. Em homenagem aos mestres, foi uma ideia que eu tive de fazer e muito legal, cara. O Fábio já veio aqui, viu o tatame dele. O filho do Carlson, o Júnior, veio ver o do pai dele, que é um tatame mais que tem uma grade assim e tal, né? Remetendo à época do Carlson lá de MMA. E tem o Carlos Hélio, que é o tatame de entrada da academia em homenagem aos fundadores. Show de bola. Demian, brigadão. Bom final de ano e espero que 2021 sua luta saia, talvez duas, né? Quem sabe, e que eu esteja nelas e a gente conversa, então. Demorou. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Abraço, Diego. Tchau.